Ele foi autor do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, foi o autor da ação que cortou os privilégios do presidente Lula após a sua prisão e, mais recente, autor do pedido de impeachment do ministro Marco Aurélio e Luiz Fux. Entre tantas outras benfeitorias para a nossa nação. Tenho a honra de receber hoje aqui o grande Rubinho Nunes. Tudo bem, Rubinho? Obrigado a todos pela oportunidade aí. E pessoal, queria pedir a todos para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E, enfim, vamos começar aqui? Vamos começar. Roda a vinheta, né? Roda a vinheta. No vídeo de hoje, Rubinho Nunes, advogado e fundador do MBL. Fala, inscritos do canal de tudo bem com vocês? Hoje tenho a honra de receber Rubinho Nunes, advogado, fundador do MBL, Movimento Brasil Livre. Tudo bem com você, Rubinho? Tudo ótimo, tudo ótimo, Di, muito bom estar com vocês aqui falando aqui no canal. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de Nós que estar com agradecemos, vocês. nós agradecemos, é um prazer e a honra de receber você. Tá felizaço com o Palmeiras sendo campeão? Muito. Podia ser um mundial, né? Mas tá bom ali já com o brasileiro, quem sabe ano que vem. Libertadores foi complicado, até a final agora, né? Quem não sabe, nós estamos gravando no dia da final, depois de todo aquele embrosco, toda aquela confusão que teve lá com River e com Boca. Cara, a maior final da história da Libertadores, eu acho. Eu esperava o Palmeiras e Corinthians para ser a maior final da história. Mas acabou sendo Argentina. Vai ser um baita jogo, um absurdo que fizeram com o time do Boca, a torcida do River, mas faz parte. Vamos ver como vai ser na Espanha, né? Vai ser na Espanha, mudaram pra Espanha. E ainda assim tava tendo caos lá, por conta da insegurança que pode gerar no país, enfim. Tava lendo algumas matérias que as autoridades da Espanha estão preocupadas porque é um fim de semana que tem muito fluxo de turistas lá e eles estão preocupados com o que pode acontecer com o jogo. Mas você é daqueles torcedor fanático, ou já foi ou ainda é, ou você acompanha assim quando dá? Não, eu já fui muito fanático já, de roer unha, ficar nervoso. Eu acho que é uma herança de casa que meu pai também era muito. Eu ia muito estádio, agora tenho ido pouco. Mas ainda sou torcedor, eu assisto todo o jogo. Na verdade, assim, só tem 2 times que eu assisto o jogo: o Palmeiras e a Seleção Brasileira. E mais o Palmeiras ainda. Se tiver jogo amistoso do Brasil e jogo da Seleção, eu assisto o jogo amistoso do Palmeiras. Vamos falar da sua carreira. Você, quando era criança, o Rubinho lá, criancinha na escola, sempre pensou em ser advogado? Tipo, a professora chegava e falava: Rubinho, você não fez o dever, você não fez as coisas, falava assim: não, vamos tentar um acordo. Você fala alguma coisa assim? Ou você pensava em ser outra coisa e foi o destino levou? Cara, foi bem engraçado porque assim, eu sempre queria ser jogador de futebol. Eu jogava bola, treinava, joguei no Guarani, time do Flamengo, enfim, Ceilândia, Paulista. Só que me faltava um pouquinho de tamanho, né, cara, goleiro, e um pouquinho de talento também, entendeu? Não dava pra ir tão longe. Aí eu tava no terceiro do ensino médio, estudando e jogando bola, mais jogando bola que estudando, porque eu era aluno dos melhores, assim, era sempre na média. E aí eu falei, bom, o futebol ele depende muito de outras pessoas, depende de empresário, de técnico, o cara ir com a sua cara, não ir. Eu quero fazer alguma coisa que depende mais de mim. Aí eu fui prestar vestibular, eu prestei vestibular para administração, engenharia ambiental e direito. Tava naquela. Eu passei nas 3, da administração não. E eu peguei meu pai falou que fazer engenharia ambiental, era bom e tal. E eu peguei a grade, eu vi lá cálculo 1, cálculo 2, eu falei, nem a pau, eu não sei fazer conta desse jeito. Aí eu falei, eu vou fazer direito. E aí entrei na faculdade e falei, você é advogado. Eu não quero ser juiz, não quero ser promotor, eu quero ser advogado. Entrei na faculdade para ser advogado e o foco foi esse até que eu consegui. E qual linha da parte do direito você especializou, mas você atuou? Eu me formei na PUC, no PUC Campinas, no último ano você tem um foco em penal, constitucional, privado. Eu fui para o direito privado, fiz a ênfase do curso em direito privado, depois você fez pós-graduação em direitos fundamentais, que são os direitos humanos, né? Sim. E direito e processo do trabalho. E algumas extensões que eu fui fazendo, que aí veio constitucional, administrativo. E quando eu comecei a advogar, assim, em 2011, eu sempre foquei no direito empresarial, na parte relação entre empresas, direito trabalhista, na parte de direito privado.
Até que pelo movimento, depois eu acabei sendo puxado mais para o direito público. Entendi. Por citar o movimento, muitas pessoas têm dúvida de como foi esse início, de como surgiu. Conta pra gente como que o pontapé inicial do MBL. O MBL começou aqui em Vinhedo. Aqui mesmo, aqui na cidade. Exatamente. Tem orgulho em Viderense, tem orgulho que começou aqui. Começou aqui, foi assim. Na época tinha muita treta de internet. Desde o tempo do Orkut eu tava... Agora tem, né? Muito. E aí, assim, tinha um grupo na cidade que chamava Cidadania em Foco, acho que ainda tem ainda. Cidadania em Foco. E eu tava lá nesse grupo porque tem um vereador, o Rodrigo Paixão, certo? E ele dominava a internet na cidade e ele falava muita coisa que não era verdade. Eu lembro, por exemplo, de uma vez que ele falou que ele conseguiu, em 2012 isso, que ele conseguiu uma verba para construir uma creche. Só que ele não era vereador. Então, tipo, o mandato dele não conseguiu nada, porque não tinha sido impostado ainda, ele foi impostado em 2013. E eu fui lá, fucei no tribunal, no site da transparência da Câmara, puxei a verba toda e falei, não foi você. Mandei e botei na internet. Ele ficou louco da vida, brigou pra caramba e tal. E assim, nessas tretas todas eu vi, apareceu um cara lá que tinha um discurso muito bom, muito inteligente, que batia muito com o que eu pensava. Mais liberal, menos governo, menos Estado, menos imposto, que era o Renan. E aí chamou ele, tinha o Rafael, mais alguns, vamos tomar um café. Aí a gente foi tomar um café, conversou e ali criou um grupo que chamava Renova Vinhedo. E esse grupo começou a fazer algumas ações, tipo, colar adesivo em carro contra a Dilma aqui na cidade, umas coisas assim. E foi crescendo até que quando a Dilma ganhou a eleição em 2014, sim, a gente estava muito bravo, para usar outro termo aqui no vídeo, tava louco da vida. Aí falou, vamos fazer um protesto. E eu nunca fui obrigado a protesto, eu sempre, protesto, bagunça e tal. E não, vamos, a gente chamou um protesto dia 1º de novembro de 2014 na Paulista, tinha 5 mil pessoas, quase ninguém. Né? Mas isso daí, em 2014, quando vocês juntaram, fizeram esse grupo, já tinha fundado, já estava montado o MBL. Até então era a galera do Renova Vinhedo muito brava, chamando um protesto em São Paulo. Entendi. Só isso. Entendi. Aí, assim, tinha o escritório do Renan lá em São Paulo e tal, a gente fazia as reuniões, eu trabalhando aqui. Aí foi, e nesse dia 1º de novembro de 2014, nesse protesto pequenininho, nasceu o MBL. E aí chamou outro protesto por ali 2 semanas, chamou outro em dezembro, até que começou, ficou uma coisa muito grande, naquele 15 de março de 2015, que aí tipo, tinha muita gente, tipo, o caminhãozinho tudo capenga lá. Eu falei, o negócio cresceu. Foi assustador aquele dia. Aí foi assim como foi a criação. Exato. E como vocês receberam o pedido de impeachment? Como vocês receberam o que tinha concretizado aquilo para vocês? Foi como um troféu, né? Foi um troféu, cara. Tem uma foto, se quiser depois eu te mando, do dia que eu tava lá no Congresso Nacional, dentro do plenário, dia da votação. Cara, assim, a gente sabia que ia dar, mas é aquela coisa, né? Até que não tem o voto 342, que foi do Bruno Araújo, você não sabe o que fazer. Então, assim, naquela semana foi bem interessante até, porque assim, eu fui pra Brasília tipo, na terça-feira da semana do impeachment e fiquei lá. Eu tava praticamente morando em Brasília, eu ia voltar toda semana. Aí eu cheguei na terça e eu fiquei lá dentro do Congresso. E a gente tinha a gente montou um QG dentro da liderança dos democratas. E lá dentro a gente ficava contando voto e fazendo meme pro pessoal pressionar os deputados que estavam indecisos. A gente sabia, o deputado tá reunido com o Lula. Então o Lula estava hospedado num resort lá em Brasília e tentando comprar votos, ficou escancarado o negócio. E aí a gente ficava lá mapeando e fazia meme e fazia outdoor na cidade e botava os caras pra achacar no museu do aeroporto, fazendo caos. E teve até de quinta pra sexta, a gente praticamente dormiu dentro do Congresso. Eu cochilei no sofá do DEM lá dentro do Congresso, estava essa sessão varada, né? Dia e noite. E aí teve aquele fato dos crachás, que foi muito engraçado, que a gente conseguiu 3 crachás para acessar o plenário e acompanhar. Porque assim, a gente era subscritor do pedido. Por mais que tenha sido o pedido da Janaína, na verdade foi uma articulação que a gente fez, porque era emblemático ter sido o Hélio Bicudo que assinou o pedido de impeachment dela, então o meu pedido foi anexado ao dela. E como a gente era subscritor disso, a gente foi lá na presidência da casa, falou, a gente fez tudo e tal, a gente tem o direito de estar aqui, porque a gente não tem a voto. Aí eles deram 3 crachás, para mim, pro Renan e pro Kim. E aí a gente tinha acesso lá, e aí era caos, que os assessores do PSOL, do PT, ficavam bravos, tentaram bater na gente. Aí a Vanessa Graziotin deu voz de prisão pra gente, foi todo mundo pra Polícia Legislativa, aí o presidente da casa, Eduardo Cunha, falou, olha, quem tem crachá tá liberado, aí soltaram a gente, virou um caos.
Foi bem interessante isso. Inclusive no nosso documentário vai ter os vídeos dessa confusão toda. Que eu gravei tudo pelo celular e subiu na nuvem. E aí quando eu tava fazendo o documentário, eu tava mexendo e achei. Os vídeos do dia. Do dia. Nossa, então assim, então os vídeos tudo mal feito, assim, da galera pulando e tal, mas vai ficar interessante. A gente vai lançar o documentário ano que vem. Por falar nisso, o documentário do MBL vai ser o maior lançamento de 2019. Vai ser maior que os Vingadores. Maior que os Vingadores. Vocês não podem perder esse documentário. Em quantos estados tem o MBL? Ele tem a sede ou tem um grupo do MBL? O MBL hoje, salvo engano, está em 18 estados. Tá, com o núcleo formal existindo, e existem núcleos municipais. Assim, tem o núcleo nacional, a gente coordena, aí tem os núcleos estaduais e os núcleos municipais. Agora ainda tem os núcleos estudantis, que é o MBL estudantil, e a gente já está aí com 3 mil escolas cadastradas. 2018, passou o impeachment da Dilma. Da mesma coisa. Impeachment da Lulinha. 2018 foi um ano de muitos processos, de muita coisa acontecendo, correndo aí. Dá um resumão pra gente de tudo que ocorreu em 2018. Tá. Tudo que o MBL... vamos lá, o ano começou de trocação para barrar que o suplente da Cristiane Brasil assumisse quando ela foi nomeada no Ministério do Trabalho, a ação popular contra ele, depois ela voltou a ser perdeu objeto porque ela não foi para o Ministério do Trabalho. Aí quando o Lula foi preso, a gente teve os protestos, o Lula na cadeia, aquela coisa toda. Ele foi preso, e aí eu falei, mas estamos gastando aí mais de 1 milhão por ano com assessor, motorista, cartão corporativo, segurança. Ele anda de camburão, a segurança é feita pelo carcereiro, o assessor dele é o carcereiro, não precisa gastar com isso, né? E aí entrei com uma ação popular contra o Lula, a gente ganhou a liminar aqui na Sexta Vara Federal de Campinas e cortou todos esses benefícios dele, tirou essas regalias do ex-presidente. A gente está brigando ainda com o advogado dele em grau recursal, mas a gente obteve essa vitória. Depois, mais pra frente, quando o Lula registrou a candidatura, eu entrei com a impugnação dele e da Dilma. A do Lula a gente ganhou no STF, foi impugnado. A Dilma estava em recurso, mas ela perdeu a eleição, então perdeu a objetação. Estava fora. E recentemente entrei com a ação popular contra o aumento do STF, certo? Contra o Senado Federal, para barrar a lei que criou um aumento de 16,38% no salário dos ministros. Na verdade, foi uma grande maracutaia que teve ali, porque o que acontece? Os ministros ganhavam um benefício que chama auxílio moradia, isso é irregular. Tá? Esse auxílio moradia é de R$ 4.800 por mês. O cara já ganha mais de 30 pau, tem escola para filho até R$ 4.000, o governo paga, tudo, e esse auxílio moradia. É um absurdo. Quem tem R$ 4.000 para pagar de aluguel, por exemplo? Então, assim, aí eles queriam incorporar, davam um aumento de mais de 6 mil, o salário deles pulou de 33 mil para 39 mil reais, e aí eles incorporavam. O Fux estava achacando o Temer para sancionar. Então eu entrei com a ação popular para barrar esse aumento, e quando o Temer sancionou, depois de ser achacado pelo Fux, então o Fux estava lá pressionando ele, fazendo um lobby mesmo. Aí eu pedi o impeachment do Fux, foi mais recente, justamente por conta dessa chantagem que ele estava fazendo com o presidente da República. Entendi. Foi um ano bem conturbado. Foi um ano bem cheio de processos. E aí, para você entender o porquê tinha hashtag VetaTemer, e infelizmente, por todo isso que o Rubinho já explicou, o Temer sancionou essa lei, tem um efeito cascata gigantesco, aí tem um rombo grande pro Brasil isso daí, né? Absurdo. E o efeito imediato é um prejuízo de 6 bilhões. Tá? Bilhões, é importante. Porque o teto deles vai descendo para também para as outras. Todo o salário do judiciário ele é pautado no teto do salário dos ministros. Então, a partir do momento que você eleva para 39 mil salários dos ministros, o Procurador-Geral da República tem aumento, carga bode, e aí os juízes têm toda a caça de juízes, promotores, escreventes, todo mundo tem aumento salarial naquela proporção. Você pega 16,38 e sobe o salário de todo mundo. Então o efeito é imediato, gera efeito para Estado, para município, para União, e aí o dinheiro sai da onde? Por exemplo, mais imposto que as pessoas têm que pagar. Aí um ponto interessante, quando a gente tentou colocar o voto impresso na lei, o STF falou que não tinha dinheiro, porque ia custar 3 bilhões em uma paulada só, uma vez, 3 bilhões, para botar a urna. Agora, para aumentar o salário com 6 bilhões todo ano, ou seja, em 4 anos a gente está falando de 24 bilhões. Eles têm. E isso daí vai ser uma pedra no caminho agora do futuro presidente Bolsonaro? Isso aí vai, com certeza. Porque o que acontece? O presidente do Senado, Elício Oliveira, ele começou a passar algumas pautas bomba. Que é o quê? Primeiro ele foi lá e aumentou o salário de todo mundo. Então aumentou o custo do governo Bolsonaro. Certo? Ele vai pegar o país ano que vem com um custo operacional mais alto.
E o que ele fez? Ele foi lá e aprovou uma lei de incentivo para o mercado automotivo. Um absurdo. E aí ele diminuiu a arrecadação. Então, assim, nada contra o subsídio, até acho importante porque eu acho que a gente paga muito imposto. Sim. Só que o que ele fez? Ele diminuiu a arrecadação e aumentou a despesa para estourar o próximo governo. O Bolsonaro vai ter muito problema, ele vai ter que ser muito bom de articulação na Câmara e no Senado, senão vai ser difícil ele governar. E não dá pra você ficar governando no tranco toda vez. A gente tem a experiência do Collor que deu. Dá canetada. Exatamente, não é na caneta, ele vai ter que articular. O Onyx, que é o ministro da Casa Civil, ele conhece, é deputado de acho que 3 ou 4 legislaturas, ele conhece os caminhos do Congresso Nacional e ele sabe que essa articulação vai ser importante ser derrubada. Então, tudo que ocorreu, tudo que você já fez aí contra essa grande massa manipuladora, você recebeu alguma agressão, ameaça, até verbal, física? Já ocorreu isso com você? Já teve algumas coisas bem interessantes, assim, bem reprovadas. Pô, a agressão física aconteceu acho que só uma vez só com os assessores do PSOL, lá do Jean Willis, que na época do impeachment, como eu falei, eles empurraram, tentaram bater e tal, mas só. Agora, a ameaça chega sempre. Fecharam o escritório que eu tinha em Vinhedo, as cartinhas que vêm por baixo da porta lá, as coisas todas. Mas a gente rasga, joga fora, não dá atenção pra isso. Mas é constante, o pessoal fica bravo com a gente. Né? Com certeza. É normal, tipo, o pessoal que tem a linha de esquerda, que não gosta, eles ficam olhando torto. Esses dias eu tava tomando um chopp com a minha namorada aqui no Justão ali. Chegou uma galera do PSOL, eles ficavam olhando assim pra mim. Eu levantava, eles intimada. Eu falei, eu não dou a menor bola, tipo, eu tô nem aí. Tem gente, eu tenho amigos de esquerda, inclusive, só que a gente se respeita. Não gosta do que eu penso, não gosta do que ela pensa, a gente é amigo. E também se completa, natural que se completa, né? Não precisa ter um... Não precisa ser só que não precisa ser assim, apelativo, né? Mas tem um pessoal que é meio raivoso. Né? Mas é radicalzão demais, né? E aí eu falei pra minha namorada, olha lá, a galera tá brava comigo. Ela começou a rir, ela falou, você não tem como? Eu falei, não, tudo que tomando é cerveja, o problema deles. E assim, é engraçado que eles fazem desse jeito e acham que a gente fica incomodado e a gente não dá a menor bola. E eu acho que até um pouco de responsabilidade da nossa parte, a gente tinha que se preocupar um pouco mais. Fala assim, nossa parte é a galera do movimento. Sim. Mas eles ficam bravos com a gente, parece que eles ficam mais irritados do que a gente que devia estar. Isso é verdade. Então você teve 14 anos aí de governo deles. De governo deles, agora quer ficar. Bom, você citou agora esquerda, direita. Você acha que aqui no Brasil é bem direcionado isso? Você acha que essa posição política ela é bem direcionada? Assim, eu acho que nunca, na minha opinião, não existe aqui no Brasil extrema esquerda, por mais que as pessoas, tem algumas pessoas de esquerda que são extremistas, mas eu acho que não existe a extrema esquerda, assim como eu acho que não existe a extrema direita. Mas tem algumas pessoas também, eu não sei qual que eu falar, que também são extremistas. A gente poderia dizer que a extrema esquerda é o PSTU. Só que eles nunca conseguiram eleger ninguém, então eles não existem. Então eles não conseguem. Eu concordo com o teu argumento. É o PCO, o PSTU, que são os partidos que praticamente inexistentes. Aí tem uma galera ali que é a galera de esquerda, socialista, a galera do PSOL, PT, Rede, PDT, esse pessoal. MST e os movimentos deles. E existe a direita no Brasil, que é uma direita liberal, existe a direita conservadora também, que é uma direita mais light. Não existe a extrema direita, como se fala assim, não existe um cara... existe um militante, existe um militante ou outro. Mas, por exemplo, se você fala em termos de... sendo filosófico aqui, se você fala em termos teóricos, não dá nem para dizer que a ditadura militar foi de direita. Porque a direita que a gente vê hoje é uma direita de Estado mínimo, ou seja, reduzir as obrigações do Estado. E o período mais estatizante que teve no Brasil foi a ditadura militar. Construíram as estatais, aumentaram, por exemplo, o Fiesp, que era a ditadura, criaram um tanto de obrigações do Estado no período da ditadura. Então, assim, foi estatizante. Eu não considero a ditadura militar de direita. Eu acho que era um Frankenstein que criaram lá, uma maluquice. Centrão com esquerda. Um bolo doido lá que fizeram para ficar no governo. Mas não tem dessa forma. É interessante isso, que eu lembro que nessas tretas de internet que a gente falou no começo, o pessoal falava que não tinha direito no Brasil. Não existe isso, não existe direito, não existe esquerda, não existe nada. E eu falava, existe, as pessoas são de direita, só que as pessoas não sabem e não conseguem ser representadas. Porque a grande maioria das pessoas, elas querem o quê? Pagar menos imposto,
ter mais liberdade, se defender, que o policial deu uma surra no bandido. Por exemplo, eu gravei um vídeo essa semana que eu fiquei indignado. O sujeito ele invadiu a casa do trabalhador, roubou e foi embora de madrugada. Passou 2 horas e invadiu de novo, em 2. Aí o cara ficou bravo e deu uma coça nos dois. Saiu batendo no meio da rua lá, bateu nos dois, rendeu os dois, arrebentou os bandidos. Chamou a polícia e falou, vieram me roubar de novo, bati nos dois e prender eles. A polícia prendeu a vítima e soltou os bandidos. Aí a mulher do cara estava indignada, porque ele acorda às 5 da manhã, trabalha até às 10 todo dia para comprar as coisas, e a polícia prende o cara. E assim, é o que causa revolta em todo mundo. Sim, obviamente que a galera de esquerda, os direitos humanos, o bandido coitadinho, tal. Eu não vejo assim, eu acho que a criminalidade é uma opção. Tem muita gente que não tinha condição e subiu na vida trabalhando. E tem gente que prefere pelo mais fácil. É por isso que eu acho que agora, quando, por exemplo, a vitória do Bolsonaro, por mais que tenha um monte de defeito, ela representa justamente as pessoas vendo alguém que pensa um pouco mais parecido com elas, que quer fortalecer a polícia militar, fortalecer a polícia, a segurança, a educação de verdade, não mostrando putaria para criança na escola, mas educação moral cívica, esse tipo de coisa. E você, o pessoal do MBL, ou mais precisamente você, se considera da nova direita? Sim, com certeza. Consegue explicar pra gente mais ou menos o que seria essa nova direita? Seria ser conservador nos costumes, liberal na economia? Seria afastar a ideia? O que seria essa nova direita? É interessante isso que a gente, por exemplo, dentro do MBL, a gente existe divergência em pautas, né, por exemplo. Na posição... Dentro do movimento. Tem gente que tem uma linha, outros tem outra. Tem gente lá que é a favor de liberar maconha, por exemplo. Eu sou contra. Dentro do próprio MBL. E a gente não tem assim, isso. A nova direita, assim, é uma direita que ela no aspecto econômico, ela é liberal, ela não é estatizante, ela é a favor de privatização, ela é a favor de liberdade econômica, redução de imposto, redução do tamanho do Estado. E a gente vê isso com as pessoas que ganharam. Por exemplo, o Rodney em São Paulo, em 2 anos como vereador, ele economizou mais de 3 milhões de reais. Só ele, no gabinete dele. E ao mesmo tempo ele tem as emendas parlamentares, ele encaminhou 2 milhões de reais para a polícia, para a Guarda Civil Municipal comprar arma, comprar colete. Então é uma direita que fortalece a estrutura policial, tenta fortalecer os valores, os costumes, é uma direita mais conservadora, só que ao mesmo tempo ela é liberal na economia. É assim que eu tenho a visão hoje. Existem as pautas de divergência? Existem, mas são mínimas. Assim, por exemplo, aborto é consenso que todo mundo é contra. Não há como alguém ser a favor do aborto sendo uma pessoa conservadora, por exemplo. Eu acho absurdo. A pauta de drogas é uma coisa que gera discussão. Eu diria que 90% do MBL é contra, mas existe ali uns 10% que é a favor, que acha que tem que liberar, tem as teorias deles, e a gente debate, discute entre a gente, que eu acho que é interessante. Agora vamos falar de um assunto recente e que revoltou de forma absurda a população. Caso Lewandowski no avião, criando um crime de opinião, uma coisa absurda. O que você tem que falar sobre isso? O Lewandowski, ele como ministro, ele que deveria guardar a Constituição. Só que ele, ao criminalizar a opinião do sujeito advogado, ele foi o algoz da Constituição, porque ele foi contra o artigo 5º. O artigo 5º garante a todo mundo a liberdade de se expressar, vedado no anonimato. Eu tenho vergonha do STF. E não foi nem eu tenho vergonha de você. Ele foi pessoal. O ministro, ele acho que ele tem o rei na barriga, ele se vestiu da coroa lá e mandou prender o cara. Um absurdo. Tirou o cara da avião. Ferrou o dia do cara, que ele ficou lá na polícia no depoimento. Enfim, travou o dia inteiro, causou a revolta de toda a população. A gente soltou a hashtag Eu Tenho Vergonha do STF, botou camisa pra vender. Aí a gente prende Lewandowski? Prende Lewandowski, a gente foi lá no STF e projetou a laser na porta do STF. STF vergonha. Prende a gente então, porque eu acho um absurdo o ministro cercear a liberdade de expressão do cara. Ele estava no avião, não estava no exercício da função, não foi em razão da função. Foi simplesmente uma opinião exarada. Agora, se o cara não consegue ouvir a opinião de alguém, eu acho que o cara vai estar no lugar errado. No lugar errado, erradíssimo. O mais engraçado é que prendeu um cara que só deu opinião e é o cara que mais solta os criminosos do colarinho branco. Esse é o ponto. Ele que é a favor, inclusive, de soltar o Lula, soltar o Lula, portanto que roubou, ok. Agora, o cidadão manifestar opinião vai pra cadeia? É um absurdo.
Zé Dirceu, Lula, Palocci, a lista é grande. Ele é o lactopurga do... Lactopurga do STF, ele e o Gilmar Mendes. Vamos falar do atual agora. O que você espera do Brasil em 2019? Olha, eu acho que vai ser um ano interessante, deve ter uma evolução muito boa no aspecto econômico. As pessoas esperam muito do governo, então o governo ele vai ter ali os 100 primeiros dias para entregar alguma coisa. Eu acho que tudo passa necessariamente pela reforma da Previdência. Tem um roubo muito grande, estou acompanhando o que está acontecendo. Inclusive a gente apresentou uma proposta bem interessante que a FIP que desenvolveu, infelizmente não está andando no Congresso, mas se o Bolsonaro conseguir passar essa reforma, algumas reformas pontuais, ele consegue organizar a casa, o caixa, e aí o país tem tudo para crescer. É um orçamento trilionário, não tem como não crescer se você fechar as torneiras. Os gastos, as coisas. Aí a entrada é bem maior, bem grande. É um país gigantesco. O Bolsonaro está sinalizando uma abertura econômica muito grande, uma parceria com os Estados Unidos. O Temer ele fez um acordo de livre comércio com o Chile, que é muito importante para o Brasil. Então essa abertura de mercado vai permitir vir mercadorias a preços mais acessíveis para o consumidor, girar a economia, aumentar a entrada de dólar, o fluxo financeiro, o preço do dólar deve cair e o Brasil pode voltar a ser um país atrativo no aspecto econômico. E os indultos generosos, você acha que acabou, né? Acabou, acho que é uma liberalidade do presidente. O Kim Kataguiri está entrando com um projeto de lei para revogar o dispositivo do Código de Processo Penal que autoriza o indulto. Só que é uma autorização, ou seja, é uma faculdade do presidente. Eu tenho absoluta certeza que o Bolsonaro não vai dar indulto para ninguém. Uma coisa, só uma frase que quero que você comente. Lula solto. É impossível. Lula é preso. Ele está condenado a 12 anos e alguns meses de prisão por conta do triplex. Então ele deve cumprir, só nesse crime, pelo menos 4 anos no fechado. Ele não cumpriu nenhum. Depois ele vai para o semi-aberto, certo? Para depois ele ir para o aberto. Só que o que acontece? Ele já está às vésperas de ser condenado no processo de sítio. Então vai ter outra pena para ele cumprir. E tem outros 4 processos que ele deve ser condenado. Considerando a idade dele, que ele já tem lá seus quase 80 anos, tempo de pena, dificilmente ele vai sair da cadeia dele. Qual tarefa ou projeto você considera sua maior conquista da sua carreira? Você fala como advogado ou... Eu acho que como advogado, como advogado. Eu acho que a maior conquista, sem dúvida, foi a ação que tirou os direitos do Lula. Essa foi uma grande conquista, acho que todo mundo ficou feliz, e o impeachment da Dilma. Foi bem importante. E agora fala pra nós aqui, não sei se em primeira mão, como que veio o Rubinho em 2020? Olha, eu estou tentando organizar a candidatura para prefeito de Vinhedo. É difícil, mas já tenho um grupo legal, está trabalhando nisso. Estou vendo os partidos, tentando montar uma política nova, com pessoas novas de fora, sem o espectro da velha política, aquela coisa de favorzinho, isso aqui, votei nisso, não pode acontecer. Então eu estou tentando organizar isso. Não posso falar que sou candidato, porque a lei não permite. Mas eu estou tentando articular tudo para ficar montado, para ter uma boa campanha, uma campanha transparente, uma campanha bonita, campanha padrão Bolsonaro em 2020 aqui em Vinhedo. E você tem conversas com os partidos? Tem os nomes para falar ou não? Então, eu tenho tido um papo muito legal com o PSL e com o Democratas, certo? Existe a possibilidade, em primeira mão, do MBL fundar um partido, tá? Eu apresentei uma consulta no TSE quinta ou sexta-feira, não lembro agora do protocolo, para verificar se a assinatura digital, como certificados, as coisas valem como assinatura coletada para fundar um partido. Se acontecer até antes, esse seria o partido do MBL. Tá? É importante falar, não é o MBL virar um partido, o MBL sempre vai existir. É o MBL ter um partido que exprime exatamente o que a gente pensa, nossas ideias, e a gente não tem que ficar articulando com aquelas raposas velhas do partido, as caretas que tem hoje. Mas se não der, eu tenho conversado com o DEM e com o PSL. Nesse vídeo a gente vai fazer uma coisinha diferente aqui com o Rubinho. A gente tem o Define em 3 Palavras, que é um joguinho que a gente faz em toda a entrevista, mas a gente vai soltar em outro vídeo porque tem muitas pessoas para ele definir em 3 palavras. Então a gente vai, diante de tudo que ele falou aqui, finalizar a entrevista. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço você, Rubinho, por você nos receber na sua casa, explicar tudo isso, explicar a forma de política, explicar tudo que está acontecendo no Brasil. Muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Quiser deixar um recadinho pro pessoal? Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos por terem a paciência de ouvir a gente até agora, né? E assistir o próximo aí, que eu escrevo em 3 palavras, que você vai passar, que vai estar bem interessante. Obrigado, viu, gente?
É isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos para o pessoal entender mais um pouco de política e ficamos por aqui. Fui!